Bom dia, pessoal, bom dia. Hoje, dia 21 de junho de 2026. Estamos quase meio-dia aqui. Mas tem uma novidade: o Sol mudou de signo. Hoje de manhã, às 5h e 24 minutos, no horário oficial do Brasil, o Sol seccionou a linha do Trópico de Câncer, lá no hemisfério norte, por causa da inclinação do eixo da Terra no seu máximo norte. E aqui no hemisfério sul está iniciando o inverno, lá o verão, porque está recebendo mais sol, certo? Isso por causa da inclinação do eixo da Terra. Quanto mais ao norte a gente vai nesse período, né, do ano, nesse momento, quanto mais a luz solar vai estar incidente. Então, eu me lembro que eu estive em julho e agosto em Helsinki, há muitos anos atrás. E o sol praticamente não se põe na linha do horizonte. Foi uma experiência incrível, porque realmente o dia ficava claro o dia inteiro e não havia noite. Portanto, tem dia que dura quase 24 horas, pelo menos 23, onde eu estava, pois eu não estava exatamente no Polo Norte, né? Mas eu estava próximo. E é claro que aqui no Hemisfério Sul, né? Imagine na Antártida, está escuro, né? O sol quase não aparece. Então, quanto mais nos afastamos da linha do Equador, nós temos escuridão e o sol se põe muito cedo. A gente percebe isso, né? Se a gente está atento, percebe que já às 6h, 6h30 já está escuro, né? Especialmente aqui no Sudeste. São fenômenos que nós não vemos muito na zona entre os trópicos, né? Por quê? Porque o Sol, ele transita, né? Por causa do bamboleio da Terra, né? Ele vai um pouquinho para o norte, um pouquinho para o sul, mas nunca se afasta demais, só que ele chega a marcar a linha, tanto do Equador quanto eh, quando a gente está no Equador, estamos no equinócio. Equinócio quer dizer que o Sol está equidistante, tanto do hemisfério norte quanto do hemisfério sul. Mas quando nós estamos no solstício, o Sol chega lá naquele lugar assim, e aí antes da Terra começar a fazer o bamboleio de volta, nós temos aqueles 3 meses que aqui nos padecemos com o inverno, às vezes, nem sempre. Esse ano está mais fresquinho, sim, aqui no hemisfério sul. É, tem uma coisa estranha que hoje também a Lua está entrando, 21 de junho, está entrando no signo de Libra, portanto, também inicia uma fase nova, que é a fase crescente. Vocês devem ter visto essa lua fantástica que esteve nesse período, nessa última semana, especialmente, pertinho de Vênus, pertinho de Júpiter, né? Ela foi atravessando, no céu, pareciam todos alinhadinhos e deram para gente um espetáculo lindo. Essa semana também a Lua vai ficar fora de curso em Libra, tá? Hoje, depois de iniciar a fase crescente, depois ele entra em Escorpião e depois em Sagitário. Então, ela passa quase 2 dias e meio cada ciclo. E nesses dias, não é aconselhável começar algo novo, tomar decisões importantes, especialmente se os temas tratados tiverem relação com o signo onde a Lua se encontra. Por exemplo, fazer aquisições de bens. Na realidade, com Libra seria assinar contrato, tratar de assuntos relacionados a casamento, por exemplo, tá?
Se for, por exemplo, um evento público, né, a gente tenta não fazer nesses dias, mas especialmente fazer cirurgias nas partes do corpo que são governados pelos signos, tá? E a esse propósito, se você se interessa por astrologia séria, uma formação com certificado, você pode entrar no meu curso, que está apenas começando, com todas as aulas gravadas, inteiramente online, e todas as semanas você terá sua aula, inclusive com apostila, para você poder imprimir, estudar, ler, né? Com um preço super vantajoso, né? Porque é online, gravado, né? Eu tenho uma experiência de quase 40 anos de astrologia, então você pode confiar. Entra lá na DM Astro e você se inscreve, tá? Estamos falando do signo de Câncer, tá? Mercúrio também está em Câncer, tá? No signo de Câncer, mas e Júpiter também está em signo de Câncer. Então, digamos que falaremos muito do quê? Né? O que que facilita isso? Né? Nós sabemos que Júpiter está terminando o caminho no signo de Câncer, está no finalzinho. A semana que vem, a partir de julho, ele ingressa, desculpe, ele ingressa em Leão, onde ele vai permanecer durante um ano. É sempre aproximado, claro, mas é normalmente o tempo que Júpiter leva para fazer a circunvolução ao redor do Sol é de 12 anos. Então, a cada ano ele está num ciclo, tá certo? Então, quando ele entrar em Leão, onde já está Vênus, e ainda Júpiter e Vênus, gente, vai pegar fogo o quê? A Copa do Mundo de futebol. Mas será um momento de alegria para muitas pessoas, né? A parte artística, parte criativa, os esportes, tem muita coisa assim que tanto Vênus quanto Júpiter, que são considerados planetas benéficos, né, vão nos dar essa carga de bem-estar, de vontade de estar junto, né? Eu acho que isso é muito salutar. Mas vamos falar um pouquinho do signo de Câncer. Câncer é o quarto signo do zodíaco, né? Eu vou até compartilhar com vocês o mapa do ingresso, tá? Não tinha preparado aqui, então vou estar fazendo barulho para abrir. Vou abrir no Pegasus, que é um aplicativo muito colorido, muito bonito, que eu gosto e que eu uso há muitos anos e que é muito bom para dar aula, porque ele é visualmente bom, né? E vou compartilhar o mapa do ingresso. Espera um pouquinho aqui, porque ele leva às vezes um tempinho, meu computador já está meio saturado e ele demora por causa desse aplicativo, que é um aplicativo que funciona no Windows, tá? Não funciona no Apple. Tá? E se você estiver interessado também, você entra em contato comigo, que eu te dou o link para você assinar. É uma assinatura anual, tá bom? Vamos lá que eu vou compartilhar aqui. Compartilhar, share, ok. Vamos lá que você vai ver aqui. Eu vou olhar aqui, vou pegar aqui, vou olhar ingresso, ingresso do Sol em Câncer, né? Na realidade, eu gosto de falar caranguejo. Por quê? Porque o câncer tem essa nomenclatura, né, que às vezes nos assusta. Mas caranguejo é aquele bichinho que vai para um lado e vai para o outro, vai para um lado e vai para o outro, se movimenta, ele não se movimenta para trás, ele se movimenta para o lado, né? Não sei se vocês viram na, na praia, né? A gente vê aqueles caranguejinhos pequenininhos. Quando você passeia, quando é só você fazer um barulho, aqueles tum, se enfiam dentro da toca. É um signo de água, né? Tá aqui o Sol. Ele entrou agora, tá? Ele está fazendo um aspecto com Netuno. Então, ele vai fazer esse aspecto de quadratura com Netuno.
Não é um aspecto absolutamente negativo, porque na realidade Netuno ele só é o planeta dos desejos, é o planeta da inspiração, da criatividade, é, é o planeta também da parte mais espiritual da gente, se a gente pensar bem. Pode estimular beber, mas eu acho que é a cerveja que deve rolar nesses campos de futebol, ou mesmo nas casas e nas reuniões sociais, onde as pessoas fazem churrascos para ver os jogos de futebol, né? Então, precisa tomar cuidado com um pouquinho de exagero nessa área, especialmente essa semana. Sempre que o mapa do ingresso, ele sempre marca um momento que a gente pode olhar, né, com especial atenção nas configurações. Não estão as configurações muito ruins. A única configuração um pouquinho mais tensa está acontecendo entre Plutão e Vênus e Plutão e Júpiter. Justamente aqui, tá vendo Júpiter? Tem Mercúrio que está se aproximando de Júpiter, certo? E junto com Mercúrio e Júpiter, mas o Plutão ainda não está fazendo aspecto com ele, tá? Está fazendo aspecto também com Vênus. Então, à medida que Júpiter está entrando aqui, ele vai entrar em Leão, esse é o signo de Leão, ele vai juntar com o próprio planeta Vênus, e aí faz essa oposição com Plutão. É uma posição que dura poucos dias? Sim, é uma posição que dura poucos dias. Plutão está em Aquário. Aquário tem relação com a sociedade, com o nosso mundo lá fora, como nós nos relacionamos com as pessoas de nosso convívio, com nossos amigos e como elaboramos nossos projetos. Eu diria que esse projeto é, o Brasil ele tem o ascendente nesse aqui, ó, nesse eixo aqui, tá? Que é muito bom para o Brasil. Sim, é muito bom para o Brasil, porque a gente vai estar com Júpiter e Vênus no mapa do Brasil, na casa 7. Então, muitos olhos do mundo no nosso futebol, por que não, tá? Mas também fala de política, porque Plutão fala de política, fala de poder. E há um conflito entre o que o povo quer e o que o ditador quer. O povo aqui está representado por esses dois e pela Lua. Né? Sempre em astrologia mundial a gente olha a Lua. A Lua pode dizer, nós que trabalhamos muito, que estamos aqui com o dia a dia, olhando o supermercado, fazendo compras e não sei o que, não sei o que lá, vocês estão nos distraindo. Eu sempre me lembro dos romanos que falavam que dê pão e circo ao povo, né? Então, isso é um pouco, mas assim gira a humanidade. Né? É, desculpe, tá, gente? Realmente, com a friagem, eu tenho uma fragilidade específica mesmo no signo de touro, que rege a garganta. Aliás, eu estou dando um curso de astromedicina, ou seja, astrologia e saúde, não relacionada, eu não sou médica, eu estudei astromedicina em relação àquilo que a astrologia ensina, certo? Há muitos anos. Eu uso florais, posso indicar sais bioquímicos, que são homeopáticos, como terapias integrativas, né, que mexem com energia, eu faço mesa radiônica. Então, isso pode ajudar a pessoa a equilibrar o seu organismo, né? E poder superar, assim, as dificuldades que ele pode ter nesse período. Não esquecendo que em breve Mercúrio entra em retrogradação. Me parece, deixa eu ver aqui que eu não me lembro o dia. Deixa eu ver. Mercúrio. Mercúrio entra em retrogradação no fim do mês, no último dia do mês, né? Ou seja, dia 30. E assim, com a mudança de
de Júpiter para o ingresso no signo de Leão, nós teremos também essa mudança de Mercúrio, que vai entrar em retrogradação. Graças a Deus ele fica pouco tempo, né? Porque Mercúrio é um planeta rápido, então ele fica pouco tempo retrógrado, é o movimento dele, é um movimento aparente, até o dia 23 do mês que vem. Todos os planetas fazem retrogradação, sim, todos, porque é um efeito visual, né? A partir do movimento da Terra, de onde nós encontramos, nós enxergamos o outro como se ele estivesse indo para trás. Quando ele vem para cá, ele vai para frente, quando vai para lá, vai para trás, e depende do nosso movimento. Então, esse solstício de hoje marca o ingresso em Câncer. Câncer é um signo às vezes ele é visto como o signo dos chorões, mas eu acho que não é só. O Netuno faz o pisciano chorar, é, talvez no, né, os signos de água, né? É, o escorpião é um lugar muito sentimental, mas ele não mostra as emoções. O canceriano mostra as emoções, mostra com mais facilidade, ele se emociona com mais facilidade, mas isso não quer dizer que ele seja mais ou menos sentimental, é que ele expressa, né, sentimentos, com mais facilidade. É um signo regido pela Lua, né? Portanto, ele é volúvel. Eu vejo no canceriano uma grande volubilidade. Apesar dele ser um signo cardinal, que é um signo que dá início a uma estação, né? Todos os signos cardinais são os quatro pontos cardinais que significam o início de estações do ano. Cada estação tem 3 meses, né? Então, é assim que é dividido o zodíaco e o nosso calendário. Então, não vejo cancerianos são bastante decididos quando eles querem, são até cabeçaduras em certas coisas, mas eles são muito, eles voltam para o mesmo assunto durante muito tempo. Como a lua rege o aparelho digestivo, né, o próprio estômago, então nós relacionamos a lua com esse lado, e o signo de câncer, como esse lado emotivo, emocional, o lado água, o lado que cada dia é de um jeito, aquele que levanta de mau humor, que é melhor não falar com ele. Ao mesmo tempo, ele é acolhedor, como a água, né? Como o mar. Que coisa mais deliciosa que é você mergulhar, né? No mar. O mar te acolhe. É perigoso? Ele é perigoso, mas ele te acolhe. Você se sente como? Como dentro do útero da mãe. Exatamente isso. Esse é o grande significado do signo de caranguejo. Porém, o caranguejo tem que tomar cuidado para não ser excessivamente medroso, excessivamente é, pessimista, fala sempre da mesma coisa, aquilo não serve, aquilo não serve. E eu falo que é como uma pia entupida, sabe? Quando você está lavando um monte de louça, tinha resto de comida, não limparam direito, e aí fica tudo lá enrolado. E você tem que fazer o dobro do esforço para você limpar essa água e deixar ela ir. Então, são aqueles rodomoinhos que ficam dentro do mar, às vezes, que são perigosíssimos. Isso é o câncer. É perigoso você ficar remoendo as coisas, coisas do passado, tem muita memória o canceriano. Ele guarda as coisas, tem às vezes uma tendência a, a guardar coisas assim, objetos, aquelas caixinhas onde ele guarda o segredo, isso era da minha avó, aquilo era da bisavó, e é muito importante. Tem um autor francês, que escreveu A la recherche du temps perdu. Eu não sei como é que chama em português, mas acho que é Procurando o Tempo Perdido, né? E ele era canceriano. E quando ele escreve isso, quando ele escreve esse livro, que é enorme, ele escreve frases enormes, compridas, eu me lembro que eu estudei isso daí, era muito, muito repetitivo, com frases grandes, imensas, que não era muito comum na literatura francesa daquele século, e do século XIX, né? Então,
ou início do século XX, né? Século XX, isso. E aí, ele começa a falar das lembranças dele quando ele está tomando um chá e tem é, um biscoitinho, né? Não é um biscoito, que chama Madeleine, que até se a gente encontra aqui em São Paulo, pelo menos a gente encontra, tem padarias que fazem a Madeleine, e que você vocês costumam enfiar dentro e dentro da xícara do chá. Eu tomava chá com um pouquinho de leite, então eu gostava de colocar. É muito gostoso. E ele, a partir dali, ele entra com um sabor. Ele lembra da infância, ele lembra do jardim, ele lembra dos primeiros amores, enfim, é uma história muito importante na literatura francesa. Mas isso para te dizer que, às vezes, um cheiro, um sabor, um ouvido, uma música, uma coisa, ele te lembra o passado. Isso são todas coisas cancerianas. Tá? Ao mesmo tempo, eu estava falando que o fato do Sol estar no início de câncer, né, vai favorecer todos os países que têm câncer muito forte, como os Estados Unidos, 4 de julho, França, 14, Argentina, 9 de julho. Então, são países cancerianos. Por curiosidade, eu fui olhar o mapa do Natal do Lionel Messi, e ele é canceriano, com ascendente aquário. Então, ele é uma pessoa realmente excepcional naquilo que faz e é também uma pessoa muito ligada ao país dele e à família dele. Então, quando a gente olha o mapa de uma pessoa, também a gente vê essas coisas. E ele tem lua em Gêmeos na casa 5. E a casa 5 do mapa é a casa das diversões, tá? Inclusive dos esportes. Então, olha que combinação fantástica que o Lionel Messi tem no mapa dele, que torna ele uma pessoa tão especial. Uma outra coisa que eu vejo, espera um pouquinho. Eu, com essa tosse, vocês me desculpam, mas é um pouco de friagem mesmo, né? Essas festas juninas que às vezes a gente fica até mais tarde, ou então começa a gritar os gols e tudo, e me deixa mais ainda sem voz, tá? É, é muito importante que a gente olhe o mapa, por exemplo, para fazer um diagnóstico, né? Eu não faço diagnóstico do jogo de futebol, porque seria necessário fazer tantos mapas, mapa do cara né, do jogador que faz o gol, mapa do o próprio mister, né, como a gente chama na Itália, treinador, tem o mapa de quando foi fundado o país, quer dizer, existem muitas coisas que podem influenciar, mas de qualquer maneira, vamos lá continuar falando de assuntos que se relacionam com a família, com nossa casa, com nosso lar, incluindo a torcida do país. Os papos, a televisão já abre com o jogo, né? E vão permear essas reuniões dessa semana. Vamos continuar torcendo, né? Bastante para que o país também possa se divertir, porque de mazelas e de problemas todos os países têm, em maior ou menor eh, importância, porque os que estão em guerra, claro que vão ter mais problema do que um outro, por exemplo, que tem outro tipo de problema, mais relativos à justiça, ou mais relativos à segurança, ou até problemas que nós vamos agora bastante, né, os assuntos de dinheiro, sustento, custo de vida, né? Todos esses assuntos vão estar muito salientados, tá bom? Se me desculpam a interrupção, fiquem ligados. O meu, eh, esse meu essa minha orientação da semana está publicada no portal de autoconhecimento Somos Todos Um. E se vocês querem
e se inscrever na astromedicina ainda dá tempo. O curso de formação está no comecinho, dá para vocês iniciarem, porque está bem no comecinho. E nós vamos já estar no programa com o curso de astrologia cabalística e com um curso de tarô, tá bom? Então fiquem conectados, DM Astro e o meu tem um site mais antigo onde eu publico também esse é, esse horóscopo, que é o astrocírios.com.br, e o meu site pessoal, Graziela Marracini, astróloga, taróloga, cabalista. Tchau, uma boa semana e boa torcida. Divirtam-se e cuidem-se, porque está meio friozinho esse ano, tá? O inverno chegou. Tchau.